Luffy Aswede Ayalela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Bom, hoje eu quero abordar uma parte psicológica que tem afetado e afastado alguns seres humanos, ainda mais os ansiosos religiosamente, que são esse transtorno de personalidade, que tem a sabedoria do dom de discernimento, de espírito, pode fazer esta anamnese observadora e frequentemente deste obsessivo impulso de obter suas finalidades. Bom, a classificação emocional desta comorbidade é as suas características descritas nesses gestos físicos, sentimentais, impulsivo, descontrolado, que determina as suas personalidades comportamental. E é devido à influência ocorrida, que são o que elas sofrem e fazem chegar a este grau de pânico, por não chegarem aos seus objetivos, pois são descritos devido à alteração emocional psicológica, que está entre o racional, o intelectual e o espiritual, conforme eu estou abordando dentro desse tema, que está dentro dessa irracionalidade. Eu falo disso como neurologista, e são etiologicamente esta tendência social comportamental atrofiadas de alguns decepcionados e estão afastados, eu posso dizer, da convivência familiar, que faz parte dessa estrutura para o conviver social, pois hoje alguns vivem agregado a vício, que são as formas também, eu posso dizer, de prostituição psicológica, da decepção vinda, pois como infectologista espiritual, psicanalista holístico, a minha anamnese, eu classifico a origem dessa decepção espiritual como a ganância do desejo objetivo não realizado, pois muitos hoje se afastam da principal confiança, que é da nossa fé ao Criador, a nossa fé em Deus e não nos homens, como alguns se baseiam, aguardando promessa, esperando. Por quê? O nosso dever do aparelhamento espiritual, emocional, estrutural, psicologicamente, é acreditar nele e esperar nele. Por que eu digo isso? Não na promessa de homem, que são interesseiros, arrogantes, mentirosos. Saiba por quê. A promessa de Deus em nossas vidas sempre vão se cumprir. Mas promessa dos homens são projetos falhos devido, é o que eu estou falando, às ansiedades, a ansiosidade, que são depressivas. Entenda, operando Deus, quem impedirá? Por quê? As bênçãos do Senhor são as que enriquecem e não acrescentadores, como muitos hoje estão decepcionados, estão ou ficam dessa condição. Eu tomo sempre como exemplo a base estrutural, emocional, a fala do aprendizado do profeta Isaías, quando ele se refere que os nossos pensamentos, os nossos caminhos não são de Deus.
É devido a essa ansiedade que traz essa decepção em algumas pessoas. Isso é o que acontece. As decepções em vidas. O tempo dele é quando nós, para você me entender melhor, estamos estruturados. Como é isso? O seu Espírito Santo doutrinando o nosso. E se não estivermos doutrinados, estaremos sempre ansiosos devido ao comportamento ganancioso. Por que eu digo isso? Esse comportamento ganancioso humano é o que afasta, é o que aconteceu no princípio da convivência, desse acontecimento, dessa desobediência e essa ação imperativa luciferiana, quando Adão também transferiu a sua responsabilidade dentro da desobediência para obter, dentro da sua ganância, o que não precisava. E ele transfere o compromisso de que já estava homologada a sentença de tomar atitude errada, ele teria uma sequência. Dentro dessa consequência desnecessária que ele não teria que tomar essa decisão. Então, quando eu estou falando dessa condição hoje, que é psicológica, tem afetado alguns seres humanos, dentro dessa personalidade, é desse impulso obsessivo de obter. Mas eu quero ler aqui para você, em primeiro lugar, para você ter uma noção, Jeremias, capítulo 17, versículo 7 a 10, que diz: Bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, nem quando suas folhas ficam verdes. E no ano da sequidão não se fadiga, nem se deixa de dar fruto. Por quê? E aí é que está, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Aí, dentro da onisciência e a onipresença de Deus, ele diz: eu esquadrinho, eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, por isso, para dar a cada um, segundo seus caminhos, segundo os frutos das suas ações. Porque dentro dessa ociosidade, eles ficam dentro dessa condição depressiva. Como está aqui em Provérbios 20, o versículo 24, para você compreender essa mensagem: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, como, pois, entenderá o seu caminho? É aí que eu quero me referir a alguns pontos aqui do capítulo 16, para finalizarmos, dentro desse transtorno de personalidade pela ansiedade objetiva. O capítulo 16, ele diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todo o caminho do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa-lhe o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos. É conforme eu falei, não a confiabilidade em homem, né? Que a promessa de homem, ela é só dentro desse egoísmo, desse interesse que eu estou falando. O Senhor faz todas as coisas, os seus propósitos, o fim, até
o ímpio para o dia do mal. Por quê? Abominação é para o Senhor todo o altivo de coração. Ainda que ele ajunte mão a mão, não ficará impune. É a corruptividade que hoje ela veio dessa infecciosidade adâmica. Bom, pela misericórdia, pela verdade, se purifica a iniquidade pelo temor do Senhor. Os homens se desviam do mal, sendo os caminhos dos homens agradável ao Senhor, até os seus inimigos faz com que tenha paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância da colheita com a injustiça. O coração do homem considera os seus caminhos, mas o Senhor lhe dirige os passos, quando há esse doutrinamento, conforme eu falei, do Espírito Santo, dando esse equilíbrio emocional, racional a nós. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. É o que eu falo da atitude racionalizada, cristianizada, para não ficar nessa imperatividade zumbilado luciferianamente. Os altos caminhos do Senhor são retos. Desvia-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma, porque foi o que foi falado homologadamente a Adão. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele não tinha necessidade. E a morte passou ao físico e ao espiritual. E foi esse retorno de novo, essa nossa comunicação de aliança, foi Jesus Cristo nos dando a oportunidade novamente de termos essa comunhão celestial. Bom, melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir os despojos com soberbo. Por quê? O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado, mais do que feliz. É essa abundância da iluminação dos nossos olhos do entendimento. O sábio de coração será chamado prudente. É a doçura dos lábios, aumenta o ensino, que é esse doutrinamento intelectual e espiritual para o nosso procedimento comportamental. Bom, o entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, conforme eu falei, mas a instrução do tolo é a sua estutícia, é a malignidade, conforme eu falei, dessa imperatividade luciferiana, persuadindo o homem a querer obter o que às vezes ele não tem necessidade. Eu dei o exemplo adâmico, né? E quantos hoje, corruptivamente, se inflamam. Bom, o coração do sábio instrui, a sua boca acrescenta doutrina aos seus lábios. Eu sei que a língua, ela não se converte à mente, a gente pode doutrinar. Por isso que Jesus disse, ser tardio no falar e rápido no pensar. Esse favo de mel que são as palavras, suave, doce para a alma e a saúde para os nossos ossos. Por quê? Há caminhos que para o homem parecem direito, mas o final deles são caminho de morte. Então fica nessa morte espiritual, dentro desse comportamento, dessa ansiosidade religiosa, que é esse transtorno de personalidade que eu deixo bem nítido, que é obsessivo, impossível para obter suas finalidades. Então, amado, a minha recomendação terapêutica é confia no Senhor. Como diz Pedro,
lançando sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por que as bênçãos do Senhor que enriquecem não acrescentam dores? Porque elas chegam no momento dele, na hora dele, quando nós estamos preparados, conforme eu falei, doutrinado pelo seu Espírito Santo, para saber gerenciar e administrar. Eu sempre cito o caso daquela viúva nas suas ações emocionais, dentro do seu pânico de desespero, da sua ansiedade para resolver as suas pendengas financeiras, que estava como um penhor dar aos seus filhos para quitar a dívida, mas ela soube agir, sob orientação da consultoria, que foi a orientação dada a ela, e ela obedeceu e teve a sua excelente recuperação psicológica, financeira, familiar, que voltou a ser estrutural nesse comportamento da obediência, dos bons conselhos. Mas que fica essa orientação para você. Maldito é o homem que confia no homem, faz do seu braço que a sua carne é falha. Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É por isso que Jesus, para nos estruturar psicologicamente, nos deu a base de que no mundo teremos aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Por que ele diz tem de bom ânimo? É a nossa comunicação. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Por quê? Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E muitos não querem buscar. E aí é que eu estou falando da prostituição psicológica agregada em vício, independência corruptiva, que são a ação imperativa luciferiana, desse comportamento obsessivo, que é impulsivo, que fica nessa personalidade, às vezes ociosa da religiosidade, que tem afetado os seres, que precisa ser humano. Então, devido a essa influência comportamental, dessa atividade luciferiana, que hoje o mundo está nesse caos. Mas que fica essa mensagem para você não viver nesse transtorno de espírito, nesse pânico dos desejos ambiciosos. E é por isso que eu afirmo que Luffy é suede ayaulela mema, fiel é Deus, aleluia. Ficam todos na paz, amém?